Olá, meus caros alunos dos segundos anos do ensino médio do Colégio Estadual Almirante Barroso. Hoje nós vamos começar o nosso capítulo 4, isso mesmo, começando a nossa segunda unidade, e o capítulo 4 do livro de vocês se chama Arte e Tecnologia. Então eu sugiro que vocês abram o livro aí no capítulo 4 e acompanhem comigo, acompanhem a minha explicação, a minha introdução a esse capítulo 4, certo? Então, só para ampliar aqui, para ficar melhor de vocês visualizarem, vocês podem observar que nós temos uma imagem aqui, que abre o nosso capítulo 4. Essa imagem é de 2014, você tem aí visitantes no Museu do Louvre, lá na França, observam e fotografam a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Isso mesmo, gente. Essa é uma das obras mais famosas do mundo e mais valiosas também. Essa obra ela foi pintada pelo Leonardo da Vinci, um pintor também muito famoso da época renascentista. Então, o tema desse nosso capítulo 4, nosso conteúdo, nosso objeto de conhecimento é o Renascimento. Então, nós temos aqui outras informações importantes sobre o Museu do Louvre, na França. Este museu, situado na cidade de Paris, recebe aproximadamente 5,5 milhões de visitantes todos os anos. Então, essa obra é um produto de uma época, é uma fonte histórica também. Fonte histórica não é só documento escrito, não, gente. Fonte histórica também é pintura, iconografia, fotografia. Então, nós temos aqui um objeto, um produto que foi de uma determinada época. E até hoje esse produto é apreciado pelas pessoas pelo seu valor histórico, artístico e cultural. Então, o livro já traz uma definição bem clara para vocês do que foi o Renascimento. Acompanha aí, ó. Eu não sei se eu consigo destacar, mas eu acredito que sim. Renascimento é nome dado ao movimento artístico e cultural que surgiu entre os séculos XIV e XVI na Itália e depois se espalhou por outras localidades da Europa. Então, destaquei aí o conceito de Renascimento, ou seja, um período delimitado da nossa história em que esse movimento artístico e cultural teve o seu auge. Então, ele começa na Itália, depois vai se espalhando por outros países, Países Baixos, que a gente conhece como Holanda. Isso causa controvérsia entre historiadores, mas na história oficial nós temos essa convicção de que na Itália, né, nós tivemos aí um centro importante desse movimento renascentista. Muitas obras desses pintores, desses artistas renascentistas, estão espalhadas por vários museus, principalmente europeus. E um desses é o Museu do Louvre. Agora, gente, é importante entender por que o movimento ele foi conhecido ou ficou conhecido na história como Renascimento. O que é renascer para vocês? É nascer de novo. Então, como esse movimento ele tem um caráter principalmente artístico e cultural, grosso modo, esse nome Renascimento diz respeito ao renascimento da arte greco-romana na Idade Moderna, ao retorno desses valores greco-romanos na cultura europeia da Idade Moderna. Então, renascimento de quê? Dos valores greco-romanos. Por isso que o movimento ele recebe essa denominação, certo? Dando sequência, nós temos o início do tópico 1 do livro de vocês, certo? Nós temos a discussão aí de 3 conceitos importantes: cultura, arte e tecnologia. São conceitos que acompanham o ser humano desde a pré-história, certo? Nós temos aqui, ó, tecnologia, conjunto de conhecimentos relacionados aos meios, aos instrumentos, aos métodos. E é importante que vocês deem uma lida aí, mas eu não vou me aprofundar muito, certo? E aqui no tópico 2 nós temos o contexto específico em que emergiu esse movimento renascentista, certo? Então, veja, uma coisa leva a outra. Nós estudamos o quê? As grandes navegações. Com as grandes navegações ou expansão comercial e marítima europeia, nós tivemos o fortalecimento da burguesia. Isso já vem desde a Baixa Idade Média, com a formação dos burgos. A burguesia passou a ter um papel cada vez mais importante na definição dos rumos econômicos, políticos, religiosos e culturais da sociedade ocidental. Então, a hegemonia dos valores da nobreza
e da Igreja. Lembre que nós temos aí desde a Idade Média essa divisão estamental e que ela se reproduz no Antigo Regime. Nós temos aí a Igreja, clero, nobreza e servos, né? Sendo que nessa época nós ainda temos resquícios do feudalismo em algumas regiões da Europa, inclusive na França, que só vai terminar com a Revolução Francesa, que é outro tema, é outro assunto, outra aula. Então, a burguesia ela começou a estremecer esse poderio que a igreja e a nobreza tinham desde a Idade Média, certo? E esse movimento artístico e cultural, o Renascimento, nós podemos dizer que ele tem o dedo da burguesia, né? Porque muitos burgueses influenciaram e patrocinaram as artes, né? Então, esse movimento artístico ele tem um caráter laico, ou seja, não eclesiástico, não tem ligação, né, primordial com a Igreja Católica. Esse movimento, como eu falei, ele foi inspirado pela cultura greco-romana e rejeitava os valores do feudalismo, da Idade Média, ou seja, aquela ideia preconceituosa de que a Idade Média é a Idade das Trevas. A gente já sabe, isso já é consolidado na historiografia, que a Idade das Trevas foi um conceito criado pelos renascentistas justamente para deslegitimar a Idade anterior, que foi a Idade Média. Nós sabemos que Idade das Trevas é um conceito que não é mais utilizado, é um juízo de valor errôneo que as pessoas fazem ainda hoje da Idade Média. Então, foram os renascentistas que trouxeram esse termo Idade das Trevas para caracterizar os valores feudais. Então, gente, aqui ó, o que eu acabei de explicar para vocês. O Renascimento recebeu essa denominação por procurar renascer a antiguidade clássica, principalmente Grécia e Roma, trazendo de volta o pensamento e as criações dos antigos gregos e romanos, certo? Esse termo ele foi criado, foi cunhado, né, no âmbito do próprio movimento artístico, que iniciou-se no século XIV na Península Itálica, certo? Então, aqui nós temos uma contextualização rápida, como eu falei para vocês, a emergência dessa burguesia, diminuição da influência da Igreja Católica e da nobreza. Aqui nós temos uma linha do tempo que ajuda muito a entender e situar os acontecimentos históricos, certo? Início do Renascimento na Península Itálica, aqui nós temos as primeiras publicações, não publicações, mas manifestações artísticas, criação da imprensa por Gutenberg, que é um marco dessa idade moderna, né? Lembre que na história nós temos alguns marcos que são fundamentais. Aqui nós já temos uma pintura, ou melhor, um afresco do Rafael Sanzio, que foi um dos grandes nomes do Renascimento. Isso aqui, ó, gente, que eu acabei de explicar para vocês, certo? O período medieval foi bastante rico culturalmente, embora os renascentistas não acreditassem nisso. Outra coisa importante, ó, além disso, o Renascimento não foi um completo rompimento com o mundo medieval. Não, não, não. Isso não quer dizer que a igreja ela deixou de ser influente, nada disso, gente. A religião continua sendo muito importante e até hoje. Os renascentistas, eles continuaram sofrendo influência da cultura medieval, tanto que a presença de temas religiosos é muito presente nas obras dos renascentistas, certo? Eita, acabei tirando aqui. Então, dando sequência, alguns elementos do mundo medieval ainda estavam presentes nas obras dos renascentistas, como eu falei. Mas nós entendemos que esse momento era um momento também de resgate desses valores da Grécia e de Roma. Por isso o nome Renascimento. Então, gente, hoje foi só uma coisa mais introdutória para vocês, certo? Na próxima aula eu vou explicar algumas características do Renascimento e as origens desse movimento. Já falei para vocês que foi na Península Itálica, mas eu vou explicar de maneira mais detalhada, certo? Então, não percam a próxima aula. Revisem pelo livro, perguntem, questionem, certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.